Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de biologia no terceiro ano. Eu vou trazer um resumo para vocês hoje, uma coisa bem curta sobre os tipos de RNA, porque o que a gente vai trabalhar, os conceitos que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, eles demandam um pouco de que vocês tenham conhecimento sobre o que é o RNA, quais são os tipos. Então, a gente já viu a estrutura do DNA, a gente já viu que existe o RNA e que ele é um pouco diferente, quais são as diferenças mínimas. E a gente já acompanhou também na primeira aula lá atrás um panorama histórico e tudo mais. Então, agora a gente está começando a ver realmente, né, como que é a estrutura, o que compõe, quais são as características. Então, o que eu vou estar trazendo para vocês é uma coisa mais simples e que serve para vocês e para a professora Rosicler, para vocês terem uma base com que trabalhar. Mesmo que ela já tenha passado para vocês, eu entendo que a biologia ela é uma matéria muito difícil às vezes para a gente, porque ela é muito abstrata em alguns momentos. E é muito nome, são muitos processos, e cada processo desencadeia um outro processo. Então, para vocês entenderem e para reforçar isso para vocês, eu vou estar trazendo esses vídeos para a gente poder conversar um pouquinho e poder entender um pouquinho melhor, talvez, uma outra explicação, uma outra visão. E é isso. Eu espero que vocês se entendam e compreendam. Qualquer coisa, eu sempre deixo meu contato aos finais dos vídeos. Eu deixei meu contato com a professora Rosicler, então vocês podem me perguntar, podem conversar comigo à vontade. E é isso. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de RNA. A gente já tinha visto, acho que na aula passada, as diferenças básicas, né? Por ser uma fita simples, ele se difere do DNA, que é dupla hélice e tudo mais, então a gente vai rever e conversar um pouquinho sobre isso. A estrutura do RNA, o que é o RNA? É o ácido ribonucleico. Como a gente conversou, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, porque ele possui ali uma característica um pouco diferente na sua formação de molécula. Então, o RNA é o ácido ribonucleico. A principal ação desse ácido é a produção de proteína, que é muito importante para a gente desenvolver todas as funções do nosso corpo. A gente precisa das nossas proteínas para poder tornar o nosso corpo funcional. Então, muitos RNAs, além de carregarem informações genéticas, eles também atuam em processos metabólicos, como enzimas, estes sendo denominados de riboenzimas. Isso é mais uma curiosidade, tá? Que eles têm várias funções. Eu vou trazer aqui os 3 tipos de RNA para vocês, e vocês vão ver que eles são muito importantes. E cada um deles, eles têm sua função essencial dentro do nosso corpo e dentro das nossas células. Tá bom? Bom, essas moléculas, elas fazem a ponte entre o alfabeto do DNA, que são os nucleotídeos. A gente diz alfabeto para ter um entendimento menos abstrato mesmo, um entendimento melhor. Porque o DNA, ele tem a sua própria linguagem. E assim como o DNA, o RNA também tem. E a gente chama aqui essa linguagem de alfabeto para a gente entender melhor, tá? Mas o DNA, ele possui seus nucleotídeos, que seria o alfabeto dele, e o alfabeto das proteínas seriam os aminoácidos. Então, os RNAs, eles utilizam os nucleotídeos, porém, as bases nitrogenadas, encontradas exclusivamente no DNA, como a gente já tinha visto na aula passada também, a base encontrada no RNA é a uracila, diferente da do DNA, que é a timina. Se vocês quiserem, a gente pode voltar lá um pouquinho, dar uma olhada. Mas é só vocês voltarem no outro vídeo que tem uma explicação sobre a diferença do DNA possuir uma base nitrogenada
que se chama timina, que tem uma composição, o RNA possui a uracila. Então, essa é uma diferença em potencial aí do RNA e do DNA. E o pareamento dessas bases, ele é possível entre o A e o U, que seria a base as bases nitrogenadas, né? E normalmente os RNAs eles são encontrados no formato de fita simples. Eles não têm uma dupla hélice assim como o DNA, mas eles são flexíveis, eles interagem entre si, resultando em estruturas tridimensionais também muito bem elaboradas. Bom, lembra que eu tinha falado também que lá na outra aula que a adenina ela faz par com a timina? E se aqui no RNA a timina ela é encontrada, ela não é encontrada, quem é encontrada é a uracila, então o A vai fazer o par com o U, da mesma forma que no DNA ele fazia par com o T. Então, só aqui a única coisa que muda é que ela vai fazer o par com a uracila e não com a timina, bom? E também que ela possui uma fita simples, né, como acabamos de dizer. Então, a gente vai trazer aqui os 3 tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, conhecido como mRNA. A gente escreve assim, um pouco para abreviar também. O RNA transportador, tRNA, e o RNA ribossomal, rNA. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o RNA mensageiro. Eles são cópias do DNA. Neles estão contidas todas as informações dos nossos genes, sobre sequência de aminoácidos, e é essa sequência, esta cópia, esta fita de cópia do nosso DNA, que vai conseguir formar as proteínas que a gente deseja. Então, cada 3 nucleotídeos do RNA, que a gente chama de códon, a cada 3 nucleotídeos temos um códon. E esse códon ele corresponde a um aminoácido da proteína final. E algumas combinações diferentes de nucleotídeos, elas resultam no mesmo aminoácido dentro da proteína, como se fosse a mesma, como se fossem palavras sinônimas. Então, dentro a nossa fita de RNA, ela vai carregar uma informação, a nossa informação, e essa informação, ela vai ser lida através dos códons. E a cada 3 códons, essa leitura, ela vai conferir ao final uma proteína. E para que esse fenômeno, né, aconteça, o RNA mensageiro ele é muito importante, porque ele sintetiza o processo, né, dentro desse núcleo e depois ele é transportado para o citoplasma das células, onde lá essa mensagem ela vai poder ser passada. Então, essa cópia do nosso DNA carregada de mensagem vai poder ser passada adiante para para exercer outras funções. E lá no citoplasma das células, a gente lembra na biologia que a gente tem muitas organelas. E dentro dessas organelas, a gente tem o ribossomo, que ele é muito importante porque ele faz a leitura, ele ajuda na leitura, na síntese de proteínas através do RNA mensageiro. Então, quando esse RNA ele sai do núcleo da célula e ele vai para o citoplasma e ele encontra um ribossomo, aí começa a síntese de proteínas. Então, esse RNA, ele tem a mensagem, ele tem tudo que é necessário para fazer a leitura e ele vai para fora dessa célula, para fora do núcleo dessa célula, encontra um ribossomo que vai ser quem vai ser capaz de começar a síntese de proteínas. Então, é isso. Bom, aqui é uma curiosidade para vocês, mas o RNA mensageiro, ele é muito importante não só para sim para síntese de proteínas, né? Mas o que a gente pode usar com isso?
que a gente pode fazer com isso? E eu trouxe aqui para vocês um adendo, uma parte de de uma, de uma pesquisa do site da Pfizer, que eles produzem imunizantes, eles produzem vacinas, e eles têm nesse site esse recorte falando sobre vacinas de RNA mensageiro, porque as vacinas elas podem ser diversas, mas eu quis trazer para vocês como uma curiosidade. E essas vacinas de RNA mensageiro, elas são um novo tipo de imunizante, em um estudo para proteger as pessoas de doenças infecciosas, assim como o Covid-19, né? As vacinas, assim como as vacinas mais comuns, o objetivo do RNA mensageiro é criar anticorpos contra um vírus que ameaça a saúde humana. Mas ao invés de inserir o vírus atenuado ou inativo no organismo da pessoa, este novo imunizante ensina as células a sintetizarem uma proteína que estimula a resposta imunológica do corpo. Então, falando para vocês que existem diversos tipos de vacina. Às vezes você pode elaborar uma vacina com o vírus atenuado, como eles disseram, onde você vai criar uma imunidade através de um efeito irrisório ali para o seu corpo. O vírus vai estar lá, porém ele não vai ter uma carga muito forte, ele não vai contaminar demais. Então o seu corpo ele começa a criar anticorpos. Porém, com a vacina do RNA mensageiro, por exemplo, ele cria essa vacina ela cria ela leva o seu corpo a sintetizar em proteínas para estimular essa resposta imunológica. Então, não vai ser uma vacina de vírus atenuado. Vai ser uma vacina onde ela vai produzir, o seu corpo vai produzir as proteínas, liberando assim uma resposta imunológica. O que é muito legal. Bom, falando um pouquinho do RNA transportador agora, que é outro tipo de RNA, conhecido como tRNA. São pequenos RNAs que possuem uma sequência que se liga ao RNA mensageiro em uma extremidade, e a outra sequência que se liga ao aminoácido específico na outra extremidade. Então, esse RNA, como o nome dele diz, ele faz um transporte. Ele se liga à sequência do aminoácido e na sua outra ponta ele consegue se ligar aos códons do RNA mensageiro através dos seus próprios anticódons. Então ele faz uma ponte. A gente pode pensar no RNA transportador como uma ponte. O nome deles muito diz muito já, né? Ele faz esse transporte, ele cria esse meio para que as coisas aconteçam dentro da célula. Bom, temos também o RNA ribossomal, o rRNA. Eles são RNAs do tipo riboenzimas, que compõem juntamente com algumas proteínas e os ribossomos. Os ribossomos são estruturas encontradas comumente no retículo endoplasmático e que catalisam a ligação entre o RNA mensageiro e o RNA transportador, favorecendo a ligação dos aminoácidos para a formação das proteínas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, porém eu acho que destacou a coloração. É a representação de um RNA ribossomal. E cada corzinha, ela representa um domínio diferente, que exerce uma função também diferente dentro do ribossomo. Esse esquema trata de uma única fita que apresentam muitas interações entre si. Então, cada corzinha aqui representa um domínio extremamente diferente e funções diferentes exercidas dentro do ribossomo. Acho que eu cliquei na tela sem querer. Isso, pronto. E funções exercidas dentro desse ribossomo. Então, o que esse RNA proporciona? Ele, ao catalisar essas ligações, ele vai possibilitar que essas ligações aconteçam
Então, esses 3 RNAs, como vocês podem ver, eles têm uma relação muito intrínseca e eles funcionam juntos, em conjunto, para que algo maior aconteça. Então, o RNA mensageiro, ele transmite uma mensagem, o transportador, ele transporta as informações, o RNA mensageiro, e o RNA ribossomal, ele catalisa a ligação para que o processo de codificação aconteça e as proteínas possam ser formadas. Então, esses 3 RNAs, entre si, eles interagem e possibilitam alguma coisa. Bom, essa aula foi curtíssima. Eu continuo falando a vocês todas as vezes que estou disposta a tirar as dúvidas de vocês. É mais um resumo para a gente conseguir compreender, para a gente ter uma base para as próximas aulas que virão. Eu preciso que vocês entendam basicamente o que é uma molécula de DNA, de RNA, como que elas se comportam, algumas coisas sobre a estrutura, mas é mais para a gente ter um conhecimento e poder entender as coisas lá para frente, tá bom? Muito obrigada por ter assistido a aula, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode me procurar. Até a próxima.